Samuel capítulo 2. O versículo será o 30, tá? Todos encontraram? Amém. O texto diz assim, ó: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim o que, igreja? Tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão o quê? Envilecidos ou desprezados. Deixa o pastor explicar uma coisa para vocês, olha só. Escolhas mudam destinos. Guarda isso no seu coração, tá? Escolhas mudam destinos. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com as nossas, o quê? Escolhas. Tem coisas, irmãos, que não é Deus que vai escolher para você. Tem coisas que é você que vai escolher. E se você se deixar ser conduzido por Deus, automaticamente Ele vai te conduzir a você tomar a melhor escolha, a realizar, a fazer a melhor escolha. Olha só, a Bíblia conta a história de um homem chamado Eli. O Eli, ele havia recebido de Deus uma promessa, que ele e a casa dele, ou seja, a sua descendência, seriam sacerdotes diante de Deus de uma forma perpétua. Só que aqui nós podemos ver que Deus mudou. Deus chega para ele e fala: Eli, eu havia dito, porém agora eu estou mudando o que eu disse. E por que que Deus mudou? Porque o Eli, ele fez uma escolha que não deveria fazer. Qual escolha, pastor? Ele escolheu honrar mais os seus filhos do que a Deus. E olha só que coisa séria. Os filhos de Eli, automaticamente descendência dele, eram sacerdotes de Deus. Serviam a Deus ali, diante do Senhor. Os filhos dos filhos de Eli, ou seja, os netos, também futuramente seriam futuros sacerdotes, e assim por diante. Mas esse destino foi mudado, porque Eli fez a escolha equivocada de honrar mais os filhos do que a Deus. A grande questão é que os filhos de Eli, eles estavam cometendo atos ilícitos. Atos esses
que feriam os princípios divinos e o caráter de quem realmente representa ao Senhor. No versículo 29, você leu o versículo 30, mas no versículo 29, Deus levanta aqui algumas perguntas. Olha o que ele diz aqui, ó. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? É como se Eli ignorasse o que Deus estabeleceu. É como se Eli dissesse: o que Deus estabeleceu, o que Deus mandou, para mim, não tem o devido valor. O que tem mais valor para mim são os meus filhos. Só que os filhos de Eli, eles estavam se prostituindo. A Bíblia chega a dizer, irmãos, a Bíblia chega a compará-los a filhos de Belial. O que é isso, pastor? Numa linguagem bem comum aos nossos dias, já viu quando alguém cita aquela expressão? Ah, esses filhos do capeta. É mais ou menos isso. O próprio texto bíblico associa eles a como sendo ali filhos de demônios, porque eles simplesmente estavam desonrando aquele ambiente santo para se prostituírem com as prostitutas naquele lugar. E como se não bastasse o pecado da prostituição, eles também roubavam as ofertas que eram destinadas a Deus. Eles não se contentavam com aquilo que era destinado a eles. Eles tinham que pegar para eles aquilo que era do Senhor. E o Eli? O que o Eli fazia, pastor? O que o Eli fez? Aquilo que o peixe faz. O que o peixe faz, irmão? Nada. Pronto. Nada. Ele, como sumo sacerdote, o Eli tinha por obrigação. O Eli, ele tinha como por obrigação tomar uma atitude. Ele era o sacerdote-chefe. Ele era o sacerdote líder. Ele tinha que tomar uma atitude com seus filhos. Afastá-los, repreendê-los, puni-los. Mas ele simplesmente não fez nada. E essa escolha, olha que coisa, essa escolha de honrar mais os filhos mudou o destino dele. Agora Deus falou: eu havia dito, pronto, agora estou mudando, não vai ser mais assim. Por isso que eu disse, escolhas mudam o quê? Destinos. Então você tem que tomar cuidado. Você deve tomar muito cuidado com as suas escolhas, porque elas podem mudar totalmente o curso da sua vida. Se você escolhe as coisas que você deve escolher, se apoiando em Deus e na sua palavra, aí, meu irmãozinho, aí você não precisa nem se preocupar. Por quê? Porque a tua escolha é a mais acertada. Por isso que se tem uma coisa que é fundamental para qualquer cristão, o nome já diz tudo, é você alicerçar a sua vida na palavra. Feriu a palavra? Feriu. Não é para você.
Eu preciso escolher entre aceitar ou não aquele emprego. Aquele emprego fere a palavra? Fere. Então não escolhe, acabou. Agradece a pessoa, olha, obrigado, mas eu não quero. Às vezes a pessoa não, porque, sabe? Eu vou escolher, né? Porque eu estou precisando, afinal de contas, quem vai colocar a comida na minha mesa? E às vezes aquela escolha da pessoa, a escolha por aquele emprego, foi o início, o pontapé inicial para o desvio dela, para o desvio dele. O salmista nos ensina algo importante, e eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá no Salmo de número 119. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 119. Salmo 119. 30, e também o 31, mas o importante é o 30 aqui. Ele diz assim, ó. Olha o que o salmista diz. Escolhi, o que ele escolheu, gente? O caminho da verdade. Propus-me seguir o quê? Os teus juízos. Você pode ver que ele se propôs. Falou, peraí. Eu me propus seguir os juízos de Deus. Eu me propus, eu quis ser um servo do Senhor. Então, peraí. Eu vou escolher aquilo que está alinhado, gente, ao caminho da verdade. Você quer ver onde muita gente tropeça? Quando faz as suas escolhas? Quando se toca naquela questão de vida sentimental. É nessa hora que tem muito crente que olha, tropeça e tropeça feio. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes escolhe alguém para começar um relacionamento, onde esse alguém, irmão, está estampado na testa dele, na testa dela. O atestado de sofrimento está lá. E a pessoa não quer saber, ela ignora o que as escrituras dizem. E tem gente que até comete o erro de rejeitar a palavra e escolher aquele sentimento, que é um sentimento oriundo do engano. Por quê? Eu digo do engano, porque aquele sentimento não está de acordo com a palavra de Deus. Eu sempre falo para vocês, ó, a Bíblia Sagrada ensina que relacionamento, vida sentimental, deve estar dentro de um jugo igual e não desigual. Quando nós falamos de jugo desigual, nós centralizamos principalmente a questão da fé. Como pode uma moça que quer amar a Deus, respeitar a Deus, viver para Deus, ela começa a se interessar por um rapaz que não está nem aí para Deus. Não quer compromisso com Deus. Mas pastor, ele é um moço de caráter. Irmão, caráter é uma coisa, natureza é outra. Será que é difícil entender isso, irmão? Caráter é uma coisa que tem que ser colocada na mesa na hora de você escolher um relacionamento? Claro que sim. Mas antes de você colocar na mesa caráter, coloca primeiro na mesa natureza. Irmã e irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se essa pessoa a quem você está de olho, se essa pessoa não ama a Deus, essa pessoa não vai te amar. Se essa pessoa não ama a Deus, ela não terá condições de amar a você. Só que no começo vai ser tudo festa. No começo o pastor está errado, a palavra está errada, não é bem assim. Porque a pessoa vem com esses conceitos, né? Porque não é bem assim, não, porque não é. Aí depois isso se transforma em choro, irmão, em lamento, em dor,
sofrimento. Não, pastor, mas eu conheço uma pessoa que começou um relacionamento, a pessoa não era nem fiel a Deus, e hoje essa pessoa é mais fiel a Deus do que ele ou do que ela. Você quer pegar exceção e fazer a regra. O nome já diz tudo, exceção. Exceção. Exceção, irmãozinho, não é regra. É igual o exemplo da gravidez. Você pega 10 mulheres grávidas, talvez as 10, nenhuma delas vai ter gêmeos, ou trigêmeos, ou quadrigêmeos no ventre. A regra é a mulher gerar um por vez. Agora, pode acontecer de ter gêmeos? Pode. Trigêmeos. Quadri. Pode, irmão, mas isso chama-se o que, gente? Exceção. Não é regra. Aí a pessoa quer fazer da exceção a regra. Não, irmã. Se você quer ser uma mulher respeitada, amada, feliz, você tem que entender que esse camarada que você está de olho, tem que primeiro amar a Deus, respeitar a Deus. A própria Bíblia diz, se eu não consigo amar a meu irmão, a quem eu vejo, quanto mais a Deus, a quem eu não vejo. E a pessoa já começa a demonstrar ali que não ama a Deus. Só quando a pessoa impede você de vir ao culto, porque cria um passeio, justo no dia do culto, a arapuca já está armada, você não está percebendo. Aí a pessoa, irmão, pelo amor... Gente! Tem gente que acredita. As evidências são claras. Mas só que a grande questão é que a pessoa não precisa nem de evidências. É só ela se deixar ser conduzida pela palavra. Olha o que o salmista disse. Vamos ler de novo. Ó. Escolhi o caminho da verdade. As suas escolhas devem estar apoiadas no que, gente? O que é a verdade? Não é a palavra de Deus? Lembra que o Senhor Jesus disse? Santificais na verdade. A sua palavra é? Feriu a palavra? Já era, irmão. Aqui mesmo, no livro de Salmos, vai no Salmo 25, versículo 12. O texto diz assim, ó, qual é o homem que teme ao Senhor? Aí embaixo ele continua dizendo, ele quem? O Senhor, o ensinará no caminho que deve o quê? Escolher. Ó, quando existe temor dentro da pessoa, é o próprio Deus que vai conduzindo essa pessoa. É o próprio Deus que vai mostrando para ela qual que é a melhor escolha que ela deve fazer. Porque a questão é o seguinte, lembra que eu te falei, tem coisas que Deus não vai escolher por você. É você que vai tomar a decisão da escolha. Mas se você tiver temor de Deus no seu coração, é o próprio Deus, ou seja, é a própria palavra que vai te conduzir. A decisão final é sua, a escolha final é sua. Mas se você se deixar ser conduzido pela palavra, a tua escolha nunca será, irmão, uma escolha equivocada. Pelo contrário, a sua escolha será o quê? Uma escolha assertiva. Você não pode se deixar ser levado pelo momento, pelo calor da situação. Não, é sempre pela palavra. Lá no início, no livro de Gênesis, dá um pulinho lá. Olha só para você ver como esse cidadão aqui fez uma escolha equivocada na vida dele. Ó. Acharam? Gênesis 13, 11. Ó. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro e habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor.
olha onde o Ló foi parar. Porque a grande questão é o seguinte, ó, se vocês não conhecem a história, eu vou resumir para vocês. O Abrão, que lá na frente, né, se tornaria Abraão, o Abrão ele tinha um sobrinho chamado Ló. Quando o Abrão saiu da terra que Deus havia mandado, o Ló foi junto. E o que acontece? Os dois cresceram, né? Ou melhor, o Ló ali ao lado do seu tio Abrão, cresceu ali junto dele, e assim como Abrão era um homem bem-sucedido, quando eu digo bem-sucedido, ele era um fazendeiro poderoso, um homem riquíssimo. O Ló também se tornou um grande homem, bem-sucedido, riquíssimo. A Bíblia diz que os pastores dos gados de Ló começaram a ter problemas com os pastores do gado de Abrão. Começou a haver conflito. Aí o Abrão chega para ele e fala: meu sobrinho, vem cá. Olha, está tendo aí problemas, né? Os meus funcionários estão entrando em conflito com os seus funcionários. Está tendo desavenças. Essas desavenças podem, né, nos alcançar. Nós somos da família e vai ficar uma situação chata. Meu sobrinho, você é um homem feito, você já é pai de família, um homem bem-sucedido. Eu creio que já chegou a hora de você tocar a tua vida. Então faz o seguinte, meu sobrinho. Ó, não está toda a terra diante de ti? Escolhe. Se você falar: tio, eu vou aqui para a esquerda, eu vou para a direita, não tem problema. Se você falar: não, tio, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema, meu sobrinho. Escolhe para onde você quer ir. Aí a Bíblia diz que o Ló olhou, né? Já viu aquele desenho animado que o zóio fica desse tamanho? Olhou assim as campinas do Jordão. Ele deve ter pensado, né? Eita, eu vou para lá. Lá tem o Rio Jordão. A terra é irrigada. Eu vou ter o melhor pasto, as melhores condições. Sabe, o Ló foi até ingrato, sabe? Ele podia até por, né, reconhecimento de tudo que Abrão fez por ele, falar: não, tio, eu escolher? Jamais. O Senhor escolhe. O Senhor escolhe. Até porque Abrão era ali o patriarca, embora ele não fosse filho, mas era o sobrinho. Ele poderia dar essa honra ao tio, falar: não, tio, o Senhor escolhe. Que nada. Ele olhou as campinas do Jordão e falou: ah, eu não sou bobo. Eu vou para ali. Já viu aquela história? Nem tudo que reluz é o quê? Nem sempre a luz, irmãos, no fim do túnel é uma luz, pode ser um trem. Se você se enfiar no túnel, o trem vem e passa por cima. Não, tio, tá bom, tio, tá bom, vem cá, tio, vem. Eu vou para ali, tio, tá? Tá bom? Foi. Mal sabia ele, irmão, que ele estava indo para um lugar. Olha só o que aconteceu naquele lugar. Aquele lugar, irmão, foi tomado por um juízo de Deus como nunca. Ali Ló perde parte da tua família. Ali a esposa de Ló perde a vida porque se transformou numa estátua de sal. Se é literal ou não, não vamos entrar nesse mérito agora. Ali, as filhas de Ló, que já eram viúvas nessa época, foram tomadas por um pensamento louco, embriagaram o pai, se relacionaram sexualmente com o pai, para terem filhos do pai,
para poder dar a descendência, e ali, daquelas filhas, descendem duas nações, que no decorrer da história bíblica, se tornam nações inimigas do povo de Deus. Olha que escolha equivocada, irmão. Ló deveria ter falado: tio, vamos buscar a Deus então? Vamos buscar ao Senhor? Ou ter falado para o tio: não, tio, o Senhor escolhe. Olha que coisa séria, irmãos. Escolhas equivocadas, que mudam destinos. E às vezes a pessoa começa, se decidir por escolhas que vai mudar a vida dela, vai trazer a ela dano, sofrimento e destruição. E tudo por quê? Porque não está se deixando ser conduzida pela palavra de Deus. Como diz a expressão popular, é um tiro no pé. Para nós terminarmos, vamos aqui rapidamente, irmãos, olha só. O que diz em Deuteronômio, capítulo 30. Está um pouquinho à frente aí. Vamos ler o versículo de número 19. Diz assim, o próprio Deus falando com Israel, o povo dele, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto o que, irmãos? A vida e a morte, a bênção e o que mais? E a maldição. Está diante de nós, irmãos, está diante de nós, tá? Aquilo que é vida e aquilo que é morte. Está diante de nós aquilo que é bênção e aquilo que é maldição. Está diante de nós a luz e as trevas. Está diante de nós a porta estreita e a porta larga. A escolha é nossa. Deus, ele dá até a dica. Deus, ele dá, vamos dizer assim, a dica para que você possa ser conduzido por ele, pela palavra dele. Inclusive ele fala, olha só: escolhe, pois, o que, gente? A vida para que vivas, tu e quem mais? E a tua semente. Deus, ele ainda dá a dica, olha, vai por esse caminho, vai sobre a minha palavra, que a sua escolha vai ser uma escolha acertada. E tem gente que ignora tudo isso e escolhe o que não deveria escolher. Aí acaba perdendo o que Deus tem para ela. Eli poderia ver os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Ele poderia assistir a sua descendência até ele fechar os olhos, como sendo aqueles que estavam ali servindo ao Senhor. Mas esse destino foi mudado, porque Eli escolheu honrar mais os filhos do que a Deus. Por isso que eu disse, vou terminar falando novamente aquilo que eu destaquei no início da pregação. Escolhas mudam o que, gente? Destinos. E que Deus fale mais com vocês. Amém? Fique de pé, por gentileza.